O que o seu relatório vai comunicar, então? Né? Você sabe qual que é o sujeito, qual que é o seu contexto, você sabe, né, o que implica todo o processo, né? E o que você vai comunicar? Muitas vezes a pessoa fala assim, mas o que eu vou escrever? Olha, depende o que você quer comunicar. Você tem que entender, quando você vai fazer uma auditoria ou quando você pega um relatório de controles, então, mais uma vez reforçando que o relatório de controle interno da prestação de contas, ele não é você pegar demonstrativos da contabilidade e falar como é que foi. O relatório de controle interno, você vai falar que aqueles resultados contábeis, eles foram obtidos através das ações X e Y. Então, quando eu citei, por exemplo, o exemplo lá das escolas, que a gente recuperou lá, né, reformou telhado, reformou parte elétrica e tudo, aquele gasto que estava lá na educação, ele tinha um sentido diferente para a controladoria, porque desenvolveu um plano de ação e aquele gasto, houve melhoria, né, nas escolas. Então, veja, a dificuldade, às vezes, da gente relatar é porque a gente não tem contexto. Então, você pega ali, gastou 25% da educação, mas o que você acompanhou da educação para poder falar sobre isso? O que você acompanhou lá da saúde no seu plano de auditoria para poder falar sobre isso? E muitas vezes não se trata só do seu plano de auditoria, se trata também de você ir atrás do gestor. Né? Olha, eu estou vendo aqui que a gente manda recurso na assistência social para a entidade que cuida dos idosos. Você pode relatar para mim como que está sendo esse trabalho? E você vai poder recortar e colar aquilo, entre aspas, no seu relatório. Plano de educação, por exemplo, né, o plano decenal de educação, normalmente a gente pede, olha, Secretaria de Educação, relata para nós o que a gente atendeu do Plano Municipal de Educação dentro deste ano e o que a gente precisa melhorar. Então, você também pode requisitar essa informação, porque nem sempre você tem braço também para auditar tudo. Aliás, nunca tem braço para auditar tudo. Você tem que fazer suas amostras, você tem que definir o que de verdade você vai fazer, tá? Então, essa comunicação clara, ela vai depender do conteúdo que você está trabalhando. Então, se você está com dificuldade de escrever, é porque você está sem conteúdo para poder relatar. Ok? Então, todo o conteúdo exposto no relatório deve ser facilmente compreendido pelo leitor. Isso é fato. Mas essa comunicação clara, você tem que primeiro entender o que você quer relatar, tá? Tem que ser completo, tá? Essa comunicação, ela tem que ser completa, ela tem que ser clara. O que é uma comunicação completa? As comunicações devem conter todas as informações necessárias e suficientes para a compreensão dos resultados do trabalho de auditoria. Então, você pega relatório assim, fiz a visita no setor de assistência social no dia tal. Ponto. E aí você não fala, né? Olha, o que foi o resultado da visita? Né? O que aconteceu? Qual é a informação necessária que você tem que levar para dentro do relatório? Porque se você fala, tem relatório que a gente pega que só cita a legislação. Né? Eu peguei um relatório que a parte que falava da ouvidoria só citou que o município instituiu a ouvidoria através da lei tal, a data tal, que o município tem um servidor na ouvidoria, pronto. Pô, que comunicação é essa? Que informação é essa?
né? Então, ok, então instituiu a ouvidoria com a lei tal, tem um servidor lotado, o servidor é efetivo, o servidor é contratado, o município, ele tem que quantidade, né, de ações da auditoria, né? Quanto de requisição de serviços a ouvidoria recebeu, o quanto de reclamação, quais foram as ações em relação à reclamação, como que foi o encaminhamento, isso é resultado, isso é comunicação clara. Mas se você coloca lá só a legislação, você não precisa nem escrever, né? Ela tem que ser concisa, a comunicação tem que ser concisa. As comunicações não devem conter detalhes supérfluos, redundância, excesso de palavras e informações não relacionadas ao trabalho realizado. Ruído, tá? Por que a gente falou lá, quando a gente desenvolve a comunicação, a gente tem que, entre o emissor e o receptor, tem a codificação e a decodificação, e ali você tem os canais que estão desenvolvidos dentro da mensagem. Então, para você entender o contexto, você realmente precisa saber o que é ruído ali dentro, né? O que é supérfluo, o que é uma informação supérflua ali dentro, o que é redundante. Vou citar um exemplo aqui que aconteceu semana passada, inclusive. A gente está fazendo uma auditoria numa licitação. E aí, né, uma das pessoas da equipe relatou que tinha uma diferença de, eu não lembro se era 30 centavos, mas era uma coisa assim, de 30 centavos entre a soma total da proposta e a soma final do contrato. Então o contrato estava um valor e a proposta estava com 30 centavos de diferença. Isso é uma informação relevante? Eu falei, senhora, mas por que você escreveu isso aqui? Não, é porque tem diferença. Ora, isso é diferença até de calculadora, às vezes. Né? Pode até ter sido até erro. Mas nem vale a pena eu parar para apurar se aqueles 30 centavos era por causa da calculadora, se foi um simples erro de digitação? Tá? Então, essa questão, né, de, às vezes, querer um excesso de informação, de não entender o que é uma informação ali relevante para que você seja conciso na informação, isso tem que ter nível crítico mesmo, é julgamento, tá? A informação tem que ser construtiva, tá? O conteúdo da comunicação, ela deve ser útil, ou seja, capaz de conduzir a unidade auditada em direção às melhorias necessárias para o alcance dos seus objetivos. Olha, se aquela informação não for útil, simplesmente descarta, tá? Então, se aquela informação ela não vai levar a nenhuma melhoria, por que você vai se dar o trabalho de escrever? Um exemplo de uma informação que não era útil era esses 30 centavos, né? Mas, às vezes você tem informações ali, chegam informações para gente, que aquela comunicação em nada vai ajudar a resolver, vai caminhar para a melhoria do processo, tá? Então, tenha em mente o que é útil. Tenha em mente isso, tá? Então, uma coisa, né, até questão de patrimônio. Quando a gente está fazendo levantamento patrimonial, é muita informação inútil que a gente recebe, porque a gente não tem o que fazer com a informação, tá? Então, a gente, às vezes, vai fazer uma auditoria em patrimônio e, às vezes, tem um bem que já tem 20 anos que aquele bem está sumido. E aquele bem nem está em inventário mais. A pessoa vai lá, aí aquele servidor antigo, né, que está ali, aí ele fala,
Tinha um fogão aqui que já tem 20 anos que ele está sumido, às vezes até o boletim de ocorrência a pessoa tem, sabe? E aí você vai olhar, aquilo não está no inventário, aquilo não está em lugar nenhum e tudo, e aquilo é uma informação completamente inútil, você não tem nada para seguir com aquela informação. É muito comum, quando a gente faz essas auditorias em patrimônio, as pessoas relatarem fatos que não são provados. Ah, beleza, aquilo aconteceu há 50 anos atrás, há 30 anos atrás, aquilo ainda está até machucando a pessoa. Você escuta, mas você levar aquilo para o relatório sem prova, tá? Então, assim, a gente precisa entender, né? Ah, eu tenho aqui, assumiu isso tem 20 anos, isso ainda está no inventário para eu poder relatar? É uma coisa. Agora, você vai no inventário, aquilo nem existe mais, ou aquilo nunca nem esteve no inventário, porque pode acontecer também, aquilo nunca esteve no inventário. Então, tudo, gente, é o contexto mesmo, tá? Então, a gente escuta, mas a gente precisa ver contexto. E essa escuta tem que ser atenciosa para você também não descartar informação que é séria às vezes, tá? Então, é importante a gente ter essa escuta, né? A comunicação, ela envolve falar, mas envolve ouvir, né? E o falar não é só, né, aquilo que a gente comunica com a expressão da palavra, né? Mas com tudo que está acontecendo à sua volta, tá? Isso tudo é processo de comunicação. A comunicação tem que ser objetiva. As comunicações devem ser imparciais, neutras, justas e equilibradas, mantendo o foco no fato e circunstâncias relevantes. Não podem, portanto, conter opiniões pessoais, termos e expressões que tenham duplo sentido. É o que a gente, né, acabou de falar aqui, né, a questão da informação relevante. Que você vai escutar, você vai. Mas precisa adotar a imparcialidade, fazer as verificações adequadas, tá? Então a pessoa chegou, ela falou: olha, sumiu isso há 20 anos e eu tenho o boletim de ocorrência aqui. Ok, pega a cópia do boletim de ocorrência, escuta o que aconteceu de forma neutra. Ele falou assim: olha, eu vou averiguar. E aí você vai ter todo um processo ali para saber. Ah, aquilo está no inventário, não está? A informação justa e equilibrada, tá? Vou citar um exemplo até que foi bem grave, isso que aconteceu, que foi uma compra que foi feita para assistência social. E isso nem foi objeto de auditoria, só chegou a denúncia, tá? Chegou a denúncia para a controladoria. E uma das pessoas que trabalhava na assistência social, ela utilizava aqueles equipamentos ali que foram comprados, foi pratos e talheres e equipamentos ali de cozinha, né, mais bonitos e tal. Ela pegou aquilo, toda festinha que tinha na casa dessa pessoa, ela pegava aquilo, levava para a casa dela. Até que um dia não voltou mais. Continuou ficando na casa dela. Então, quando chegou a denúncia para a gente, é porque todos aqueles utensílios de cozinha que eram da assistência social estavam na casa dessa pessoa. Então, no primeiro momento, a gente requisitou, né, a gente, né, abriu um procedimento, mas a gente usou bom senso, equilíbrio, né? Olha, pedimos à secretária que conversasse com essa pessoa e que pedisse a essa pessoa que devolvesse tudo. Para a gente evitar, né, ali um constrangimento maior. Foi feito o pedido, a pessoa não acatou.
aí ali já abriu o processo administrativo disciplinar. Então, olha, primeiro teve-se ali aquele equilíbrio, né, de conversar, de ter uma comunicação, né, mas quando a pessoa simplesmente ignorou, aí, né, teve o processo administrativo disciplinar, a pessoa inclusive foi mandada embora e tudo, né. Então, assim, veja, a gente precisou ali escrever um relatório de auditoria e fazer. Não, a gente teve uma conversa, teve uma comunicação equilibrada. A partir do momento da recusa daquela pessoa, naquela primeira advertência, em atender, foi direto para o processo administrativo disciplinar. Então, assim, não causou maiores alardes. Então, a comunicação na controladoria, a gente tem que tomar cuidado, tá? Para que as coisas sejam feitas de forma equilibrada, de forma justa e neutra, tá? A comunicação precisa ser precisa, ela deve ser livre de erro e distorção, deve ser fiel aos fatos e às evidências, tá? Então, assim, tem evidência? Ok, tá? Então, esse exemplo que eu falei aí, a evidência, né, pior mesmo, eram fotos dos aniversários, tá? Na casa, fotos, ou seja, a pessoa estava ali tão despreocupada que ia acontecer alguma coisa, que nem disfarçava, que todos os materiais ali de cozinha, né, porque tinha comprado aquelas travessas mais bonitas e tal, porque sempre tinha, ou tem ainda, né, os encontros com os idosos, os encontros com os jovens que atuam diretamente ali nos trabalhos da assistência social, os trabalhos do CRAS. Então, né, compraram ali utensílios mais bonitos para recepcionar o pessoal e tal. E tudo isso estava, né, na casa da pessoa, com a identificação, inclusive, né? Porque nesse caso aí não tem etiquetamento de patrimônio, né? Mas fizeram uma pintura ali, né, marcando, né, e identificando que era propriedade da assistência social. Então, tudo isso, gente, a gente tem que ter equilíbrio na comunicação, tá? Então, essa comunicação, ela tem que ter evidência, ela tem que ser precisa, tá? Por esse motivo, devemos evitar expressões que gerem ambiguidade, como achamos, deduzimos, há indícios, parece que, supõe-se, talvez, tá? A gente pode supor alguma coisa dentro de um relatório interno ali, você pode supor alguma coisa, tá? Então, às vezes, a gente escreve relatórios para ficar só entre a equipe, porque, olha, isso aqui, a gente supõe que esteja acontecendo isso. Essa suposição pode abrir uma outra auditoria, inclusive, tá? Mas não é o relatório que vai para ser lido no geral, tá? Então, tem que tomar esse cuidado aí, né? Porque nós temos os relatórios internos de serviço, tá? O que as equipes estão fazendo e tudo ali, olha, eu estou supondo isso internamente aqui, porque isso aqui a gente precisa ainda de maior averiguação. O que vai para ser lido, né, num portal de transparência e tudo, você não vai fazer isso, tá? Você já precisa de uma informação mais clara, tá? E mostrar que você averiguou aquilo, tá? A comunicação tem que ser tempestiva. Aí eu vou lembrar vocês do que eu expliquei sobre o banheiro lá, né, com estoque de merenda, tá? Você não vai esperar terminar toda uma auditoria para poder relatar isso, não, tá? Ela tem que ser tempestiva, tá? Ele tem que ser apresentado de forma a possibilitar a adoção de medida preventiva e corretiva apropriada. Então, tem aquela auditoria que você está fazendo, ou aquela inspeção ou fiscalização, que você pode sentar, escrever toda a recomendação e tudo, fazer um cronograma, outras não, porque você pode perder o tempo da ação.
Porque entre aquilo que você averigou e o seu relatório, pode acontecer uma coisa pelo simples fato de você não ter agido no momento certo. Então, voltou com uma informação ali que era séria, precisa agir tempestivamente.